Entre os vários conflitos que marcaram a história, poucos são tão lembrados quanto a Guerra do Vietnã. Travada entre 1959 e 1975, a guerra colocou o Vietnã do Norte, apoiado pela União Soviética e China, contra o Vietnã do Sul, que recebeu suporte militar e financeiro dos Estados Unidos. Mas o que realmente fez esse conflito se destacar foram as armadilhas brutais e as estratégias de guerrilha engenhosas usadas pelos Vietcongues para aterrorizar os soldados americanos. No vídeo de hoje, você vai conhecer 11 fatos chocantes sobre essas táticas letais. E fique até o final, porque a sétima curiosidade envolve uma armadilha tão cruel que deixou até os soldados mais experientes apavorados. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegamos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. 1. As táticas do grupo Vietcong. Durante a Guerra do Vietnã, o Vietcong, aqui no Brasil, muitas vezes chamados de Vietcongues, foi um grupo guerrilheiro comunista que ficou conhecido por suas táticas inovadoras contra as forças dos Archibald e do Vietnã do Sul. Essas estratégias eram fundamentais para enfrentar a superioridade militar e os recursos abundantes do inimigo. Com uma grande capacidade de se esconder na população local e usar o terreno a seu favor, o Vietcong apostou no elemento surpresa como seu maior trunfo. Uma das principais táticas foi a construção de uma extensa rede de túneis subterrâneos, como os famosos túneis de Cu Chi, que permitiam aos guerrilheiros se mover sem serem detectados. Esses túneis serviam ainda como abrigos e hospitais improvisados. Hoje, eles são um marco turístico que demonstra a engenhosidade dos combatentes. Além disso, o Vietcong utilizava armadilhas mortais, como as estacas de bambu chamadas Punji Sticks, que causavam ferimentos graves e geravam pânico nas tropas inimigas. Também empregavam armadilhas explosivas e minas para surpreender os soldados e dificultar seu avanço. O general Vo Nguyen Giap, estrategista das vitórias do Vietcong, resumiu a abordagem do grupo com a frase: "Lutaremos com astúcia e faremos o inimigo morrer de raiva." A psicologia de guerra também era crucial. Ao espalharem venenos e contaminar suprimentos, buscavam quebrar o moral das tropas, tornando a luta ainda mais difícil para os adversários. 2. Os túneis de Cu Chi. Os túneis de Cu Chi, uma extensa rede subterrânea de mais de 250 quilômetros, foram fundamentais para o Vietcong durante a Guerra do Vietnã. Construídos entre os anos 1940 e 1960, esses túneis conectavam a área de Saigon à fronteira com o Camboja, servindo como esconderijo para ataques surpresa, transporte de suprimentos e fuga das tropas inimigas. Viver nos túneis era difícil, com espaço apertado, ventilação ruim e o constante risco de descoberta. No entanto, eles eram bem equipados, com dormitórios, cozinhas e até hospitais improvisados para tratar os feridos. A rede era engenhosa, com entradas secretas disfarçadas sob casas, montes de cupins ou até rios, além de armadilhas como estacas afiadas, punji sticks e explosivos conectados a fios disparadores. Os túneis só foram descobertos pelos americanos nos anos 1960, o que resultou na formação de unidades especiais chamadas ratos de túnel. Esses soldados pequenos e ágeis se arriscavam em busca de guerrilheiros e armadilhas, enfrentando um ambiente perigoso e imprevisível. Apesar das tentativas de destruição, como a Batalha de Cu Chi e a Operação Cedar Falls, os túneis continuaram sendo uma vantagem estratégica para o Vietcong, permitindo emboscadas e a fuga rápida, desmoralizando as tropas inimigas. Mesmo com os esforços para eliminar essa rede subterrânea, os guerrilheiros conseguiram reconstruí-la e seguir com sua resistência. 3. A utilização de armadilhas explosivas e minas terrestres. Armadilhas explosivas e minas terrestres eram amplamente utilizadas pelos guerrilheiros do Vietcong como uma estratégia eficaz para explorar as vulnerabilidades físicas e psicológicas das forças dos Estados Unidos e do Vietnã do Sul. Variando em complexidade,
Esses dispositivos iam desde simples granadas modificadas até minas altamente sofisticadas, como a temida Bouncing Betty. Essa mina se destacava por seu mecanismo letal. Ao ser ativada, saltava cerca de 1 metro no ar antes de explodir, dispersando estilhaços em várias direções e causando ferimentos graves. Além da Bouncing Betty, o Viet Cong fazia uso frequente de minas improvisadas. Entre elas, as Toe Poppers, pequenas mas devastadoras, projetadas para mutilar os pés dos soldados, tornando-os incapacitados para o combate. Também havia minas acionadas por fios disparadores, que exigiam um olhar atento e muita sorte para serem evitadas. Algumas dessas armadilhas eram camufladas de maneira tão engenhosa que se misturavam completamente ao ambiente. Objetos aparentemente inofensivos, como pedras, galhos e folhas, escondiam dispositivos explosivos. Um exemplo notável era a granada na lata. Uma granada de mão cuidadosamente colocada dentro de uma lata que explodia quando movida. O efeito psicológico dessas armadilhas era devastador. O medo constante de pisar em uma mina ou acionar uma armadilha invisível corroía a confiança das tropas. Como relatou o soldado Leonard Thompson, você nunca sabia quando iria acontecer. Esse estado permanente de alerta gerava ansiedade extrema, prejudicando a eficiência operacional das patrulhas e o moral das tropas. Para enfrentar essa ameaça, as forças dos Estados Unidos e do Vietnã do Sul desenvolveram uma série de contramedidas. Equipamentos como detectores de minas passaram a ser amplamente utilizados em operações terrestres. Os soldados receberam treinamento específico para identificar sinais de armadilhas e aprenderam a reconhecer padrões de terreno suspeitos. Missões aéreas de reconhecimento também foram intensificadas com o objetivo de localizar campos minados e planejar rotas mais seguras, reduzindo os riscos enfrentados em solo. Apesar dessas medidas, os Vietcongues continuaram a mostrar criatividade e resiliência, tornando o campo de batalha um verdadeiro território de incertezas. 4. Armadilhas com bambu. Como já falamos, o grupo Viet Cong costumava utilizar armadilhas conhecidas como estacas punji, engenhosamente fabricadas a partir de bambu afiado. Essas armadilhas eram enterradas no solo e posicionadas em pontos estratégicos, como trilhas, entradas de túneis e locais de passagem frequente das tropas inimigas, incluindo a complexa rede subterrânea dos túneis de Cu Chi. Sua finalidade era não apenas causar ferimentos graves, mas também semear o medo e desestabilizar os adversários. Para aumentar o risco e a letalidade dessas armadilhas, as pontas das estacas frequentemente recebiam revestimentos de substâncias tóxicas, venenos naturais ou até excrementos humanos e animais, tornando mesmo ferimentos superficiais uma ameaça mortal devido ao alto risco de infecção. Embora essas táticas já fossem utilizadas antes da Guerra do Vietnã, foi nesse conflito que ganharam maior notoriedade, sendo continuamente aprimoradas pelo Viet Cong. Um exemplo marcante desse cenário foi relatado pelo fuzileiro naval do Zilwa, Frank Harbert, que em 1968 sofreu um ferimento ao pisar em uma dessas armadilhas. Ele descreveu a dor excruciante e a necessidade de semanas de recuperação. Além dos danos físicos, o impacto psicológico sobre os soldados era significativo. A constante tensão causada pela possibilidade de pisar em uma armadilha minava o moral das tropas e comprometia a atenção durante as missões. Para mitigar essa ameaça, os militares do Zilwa e do Vietnã do Sul investiram em soluções como calçados reforçados e no treinamento de batedores especializados para identificar as armadilhas antes que fossem acionadas. Ainda assim, o Viet Cong demonstrou uma notável capacidade de adaptação, desenvolvendo versões ainda mais sofisticadas dessas armadilhas, muitas vezes equipadas com mecanismos que aumentavam o potencial de dano e a dificuldade de desarmamento. 5. As armadilhas com redes. Os soldados Vietcongues demonstraram notável engenhosidade ao utilizarem armadilhas com redes e de queda, criando dispositivos simples, porém letais, que não apenas imobilizavam as tropas dos Estados Unidos e do Vietnã do Sul, mas também geravam um profundo impacto psicológico.
O constante temor de ser capturado ou ferido por uma dessas armadilhas alimentava a tensão entre os soldados, comprometendo sua eficiência e aumentando o desgaste mental durante as operações. As armadilhas com redes, conhecidas como pegadores de homens, eram camufladas no solo e acionadas por cordas habilmente escondidas. Quando um soldado inadvertidamente pisava na área armada, era rapidamente erguido e ficava preso na rede, completamente vulnerável a ataques inimigos. Um episódio emblemático ocorreu durante a Operação Attleboro, em 1966, quando o sargento Michael O'Brien foi capturado por uma dessas engenhocas, relatando posteriormente o pânico e a sensação de impotência que enfrentou enquanto suspenso no ar. Já as armadilhas de queda, como a temida armadilha de tigre, consistiam em poços ocultos com estacas afiadas estrategicamente posicionadas. Para tornar essas armadilhas ainda mais mortais, as estacas eram frequentemente revestidas com substâncias tóxicas ou excrementos, o que tornava os ferimentos propensos a infecções graves e frequentemente fatais. Relatos como o do tenente sul-vietnamita Tran Van Tuan reforçam o horror causado por essas armadilhas. Ele recordou o sofrimento de um amigo que caiu em um desses poços, tendo suas pernas perfuradas por várias estacas, o que resultou em semanas de agonia e recuperação incerta. A dificuldade em identificar essas armadilhas tornava o terreno vietnamita um verdadeiro campo minado psicológico. Cada passo podia ser o último seguro, obrigando os soldados a avançarem com extrema cautela, o que retardava suas operações e comprometia sua eficiência. Essas estratégias exemplificam a criatividade estratégica dos Vietcongs em transformar suas desvantagens militares em vantagens táticas, desafiando tropas mais bem armadas e equipadas. Antes de prosseguirmos com o vídeo, não esqueça de comentar "Quero mais histórias". Assim você nos ajuda na divulgação do conteúdo e ainda nos incentiva a continuar produzindo mais vídeos históricos, ok? Aproveite para também deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Agora que todos os recados já foram dados, vamos voltar a falar sobre a Guerra do Vietnã. 6. As temidas Snap Traps. Os guerrilheiros Vietcongs produziam armadilhas de fio, e podemos dizer que essa foi uma das táticas mais eficazes e traiçoeiras durante a Guerra do Vietnã, explorando a selva densa e materiais simples para causar ferimentos graves. Entre as mais temidas estavam as Snap Traps, armadilhas de estalo, e as Slide Traps, armadilhas de deslizamento. As Snap Traps, também chamadas de armadilhas de chicote, consistiam em um fio preso a uma árvore ou bambu tensionado. Quando acionada, a força do fio lançava um gancho ou farpas contra a vítima, causando ferimentos severos ou fatais. Um caso famoso ocorreu em 1966, quando o soldado James O'Neill foi gravemente ferido por um gancho de metal enquanto patrulhava em Binh Dinh. A dor e o impacto de sua lesão mostraram como essas armadilhas eram letais. As slide traps exploravam o terreno inclinado e camuflado para fazer a vítima perder o equilíbrio e cair em um buraco com estacas afiadas. Em 1970, o tenente sul-vietnamita Tran Quoc Hung testemunhou um de seus homens cair em uma dessas armadilhas, resultando em sua morte ao cair em um poço de estacas. Essas armadilhas exemplificam a engenhosidade dos Vietcongs em transformar o terreno em um campo de batalha mortal, onde o medo de ser capturado por uma dessas armadilhas rondava constantemente as tropas inimigas. 7. Utilizando a natureza. Por mais bizarro que pareça, o grupo também usava animais venenosos e sabotagem de suprimentos para minar o moral do inimigo e espalhar medo. Cobras e escorpiões eram frequentemente colocados em áreas de descanso ou armadilhas, com o objetivo de ferir ou matar. Um exemplo notório foi o ataque de uma cobra Crate em 1967, que feriu gravemente o fuzileiro naval dos Admiralty John Harker, enquanto ele patrulhava em Quang Tri. O incidente deixou Harker com um medo duradouro de cobras e demonstrou a astúcia do Vietcong. Além disso, os Vietcongs envenenavam fontes de comida e água,
causando doenças entre as tropas inimigas. Em 1968, uma unidade sul-vietnamita encontrou arroz envenenado no delta do Mekong, o que fez vários soldados adoecerem. Esse tipo de sabotagem alimentava a desconfiança e tornava a vida no campo de batalha ainda mais difícil. Até mesmo dentro das suas próprias fileiras, o Vietcong utilizava ameaças de veneno para manter a lealdade, como foi o caso de Nguyen Thi Lan, uma desertora que recordou o aviso ameaçador de seu comandante sobre punições fatais. Essas táticas refletem o uso implacável do Vietcong de qualquer recurso disponível, incluindo a própria natureza, para combater forças superiores. 8. Inovações estadunidenses. À medida que as forças dos Estados Unidos e do Vietnã do Sul enfrentavam as armadilhas mortais dos guerrilheiros, ficou claro que era necessário desenvolver estratégias para neutralizar essas ameaças e proteger os soldados. Para isso, surgiram métodos e ferramentas inovadoras que ajudaram a salvar vidas e a reduzir o impacto dessas táticas. Um dos principais responsáveis por essas inovações foi o capitão Ernest Ernie Brace, um engenheiro do exército dos Estados Unidos que, após ver os efeitos devastadores das armadilhas, se dedicou a encontrar formas de desarmá-las. Brace estudou armadilhas capturadas e trabalhou com aliados locais para entender as táticas do Vietcong. Com esse conhecimento, ele desenvolveu técnicas de treinamento para que os soldados identificassem sinais de armadilhas, como vegetação alterada e fios camuflados, e abordassem áreas suspeitas com cautela. Além do treinamento, ferramentas especializadas foram criadas, como a Trap Probe, uma haste metálica usada para sondar o solo em busca de armadilhas, sem acioná-las. Os cães também desempenharam um papel crucial, detectando sinais de armadilhas e alertando os soldados. Esses heróis caninos salvaram muitas vidas e ofereceram apoio emocional. No âmbito tecnológico, engenheiros americanos desenvolveram equipamentos como coletes à prova de perfurações, botas resistentes a estacas e capacetes especializados para proteger os soldados. Essas inovações refletem a engenhosidade das forças aliadas na luta contra os perigos ocultos dos Vietcongs. 9. O engano e as armadilhas. Ao longo das guerras. Enganar o inimigo tem sido uma tática fundamental nas estratégias militares ao longo da história, moldando os desfechos de diversos conflitos. Como vimos no vídeo todo, durante a Guerra do Vietnã, os Vietcongs usaram armadilhas e guerrilhas, mas a verdade é que eles não foram a única força a aplicar subterfúgios. Desde a Guerra da Coreia até conflitos mais antigos, o engano evoluiu com a natureza da guerra. Na Guerra da Coreia, 1950-1953, tanto as forças norte-coreanas quanto as sul-coreanas e da ONU usaram o engano. A Coreia do Norte camuflou artilharia e recursos militares em abrigos subterrâneos e usou ataques rápidos baseados no terreno acidentado. Por outro lado, as forças da ONU lançaram desinformação, como na Operação Pole Charge, que convenceu as tropas norte-coreanas de que um grande ataque anfíbio estava prestes a ocorrer. Mesmo na Segunda Guerra Mundial, o engano foi amplamente empregado. O exército fantasma dos Iwo Jima usava tanques infláveis e transmissões falsas para criar ilusões de grandes movimentações. Os britânicos também usaram agentes duplos e desinformação, como na Operação Mincemeat, que enganou os alemães sobre o verdadeiro local da invasão aliada. Até na antiguidade, o engano teve papel decisivo, como no Cavalo de Troia, onde os gregos enganaram os troianos para invadir a cidade. Sun Tzu, em A Arte da Guerra, também destacou a importância do engano, com a famosa frase: "Toda a guerra é baseada no engano." 10. O impacto das táticas Vietcongs. As armadilhas dos Vietcongs na Guerra do Vietnã causaram um impacto duradouro, afetando tanto os soldados quanto a paisagem da região. Esses dispositivos, simples mas eficazes, não só causaram ferimentos graves às tropas dos Vietcong e do Vietnã do Sul, mas também minaram a moral, gerando um medo constante que afetou o espírito de luta e aumentou o estresse psicológico. As forças americanas e sul-vietnamitas
tiveram que adaptar suas táticas para lidar com essas ameaças invisíveis, o que resultou em um foco maior em patrulhas menores e missões de reconhecimento, expondo ainda mais os soldados ao perigo. Essa mudança tática criou um ciclo de medo e adaptação, dificultando o combate. O legado das armadilhas não se limita aos soldados da guerra. O terreno de países como Vietnã, Camboja e Laos ainda contém munições não detonadas e armadilhas, representando um risco para as populações locais. Um exemplo é a história de Akira, um ex-soldado infantil do Khmer Vermelho, que dedicou sua vida à remoção de minas no Camboja, ajudando a salvar vidas e conscientizar sobre os danos duradouros desses artefatos. 11. Depoimento de veteranos. Depoimentos de veteranos da Guerra do Vietnã revelam o impacto profundo dessas ameaças invisíveis enfrentadas pelos norte-americanos durante o conflito. John Thompson, veterano do exército dos Etchejejeon, relembra o momento em que seu pelotão acionou uma armadilha durante uma missão de reconhecimento. Ele descreve a sensação de pavor. Você nunca sabia onde estavam, parecia que estavam em todo lugar. Essa foi a parte mais assustadora da guerra para mim. James Walker, outro veterano, compartilha sua experiência ao ser ferido por uma armadilha de fio, com uma estaca de bambu perfurando sua perna. Além das cicatrizes físicas, ele carrega o medo de ser pego novamente. Patricia Johnson, enfermeira no Vietnã, testemunhou os efeitos devastadores das armadilhas, incluindo a morte de um soldado devido a mordidas de cobras venenosas, que refletiu o sentimento de impotência dos médicos. Charles Nguyen, ex-soldado vietnamita do Sul, recorda a brutalidade do Vietcong ao ser forçado a assistir seus companheiros sendo torturados com escorpiões. As lembranças desse sofrimento marcaram sua vida para sempre. Esses relatos mostram como as armadilhas moldaram a experiência de guerra, criando um ambiente de medo e incerteza. A engenhosidade dos Vietcongs, unida à coragem dos soldados que enfrentaram essas ameaças, deixou uma marca na história. Como disse o general William Westmoreland, a guerra é o medo disfarçado de coragem. Essas histórias são um tributo à resiliência diante do desconhecido e dos perigos invisíveis da guerra. O que você achou do vídeo de hoje? Comente qual fato mais te surpreendeu. Quando lembramos de naufrágios históricos, é comum que nossa memória nos leve direto para o caso do Titanic, certo? Mas você já ouviu falar sobre o RMS Lusitania? Pois é, essa é uma outra trágica história que resultou na morte de mais de 1.000 passageiros. Mas como foi que esse naufrágio aconteceu? Quando ocorreu? Por quê? Bom, nós temos um vídeo incrível sobre o tema e ele está aparecendo aí na sua tela, pode clicar.